Agora o debate do dia com Denise Campos de Toledo. E nós vamos falar agora sobre a lei de anistia, comissão especial sobre mortos e desaparecidos políticos. Eu estou aqui com o Ivo Herzog, que é do Instituto Vladimir Herzog, e o Coronel Tadeu, que é deputado federal pelo PSL de São Paulo. Ivo, Coronel, boa noite. Boa noite, Denise. Boa noite, Ivo. Bom, nós vamos falar de uma grande polêmica que tivemos aí nos últimos dias, a partir da fala do presidente Bolsonaro referente ao desaparecimento do pai do presidente da OAB. Não é? Ele falou, questionando a posição da OAB em relação à defesa, à proteção dada para os advogados de Adélio Bispo, que o esfaqueou. Ele chegou a dizer em determinado momento que ele contaria a verdade sobre o desaparecimento. E aí nós tivemos a interpelação do Supremo, agora o presidente tem 15 dias para explicar o porquê dessa discussão toda e, paralelamente, ele promoveu uma alteração nesta semana da Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos. Ele alterou a formação dessa comissão e colocou algumas pessoas que, na verdade, têm tido uma posição meio contrária a tudo que é investigado. Eu queria começar falando com o Ivo a respeito dessa situação toda. Ivo, como é que você viu voltar toda essa discussão com essa força toda? Com muito sofrimento, né? Vamos lembrar que a minha família são mais de 40 anos em busca de justiça pela tortura e assassinato do meu pai, e que, infelizmente, o atual presidente disse que não houve nem ditadura, que não houve as torturas, não houve os desaparecimentos. Então, é com muito sofrimento, e também ver o chefe da nação tratar com tanta falta de humanidade, com tanta crueldade, uma família que perdeu uma pessoa, ou uma pessoa que perdeu o pai, no caso o presidente da OAB. O Felipe tinha 2 anos quando o pai dele morreu, né, e a comissão até tinha divulgado um documento, em meio a essa polêmica, mostrando que ele morreu a partir do momento que ele foi preso, né, pelo DOI-CODE. Talvez isso tenha até motivado a alteração da comissão. Coronel, como é que o senhor viu essa situação toda? Bom, primeiro me penalizo aqui com a situação do Ivo, realmente, que perdeu seu pai, acho que quando tinha 2 anos. Mas agora nós vamos ter a comissão da verdade realmente, não da meia-verdade, porque nos últimos tempos nós só escutamos um lado da história. E eu posso até citar um exemplo do soldado Mário Cosel Filho, que explodiram aquele menino de 18 anos e até hoje os culpados também não foram anunciados. Só se tem a suposição que era um grupo de 15 elementos da vanguarda popular revolucionária. E temos também o caso da Polícia Militar. Eu sou da Polícia Militar, lembro muito bem do tenente Alberto Mendes Júnior, que teve a sua cabeça esfacelada no Vale do Ribeira, também pelo mesmo grupo. Era um grupo de guerrilheiros, havia um combate armado. E nesse caso, nessa época, realmente, quando eu falo de meia-verdade, é porque só se fala de um lado, das pessoas que morreram pelas mãos desses guerrilheiros, e muitos deles, inclusive, assumiram cargos políticos. Aloysio Nunes Ferreira, Zé Dirceu, e aí a gente tem uma extensão grande de nomes. Agora, Coronel, nós tivemos uma lei de anistia, isso não deveria deixar todo esse processo para trás? Concordo plenamente. A lei de anistia assinada pelo João Batista de Figueiredo, presidente da República, era para deixar tudo isso para trás. Quem revitalizou isso, quem voltou realmente com essa tônica, foi a própria esquerda. Não estamos aqui para polarizar direita e esquerda, mas, sabidamente, foram essas pessoas que participaram desses movimentos revolucionários da época de 64 até 74, 79, quando veio a anistia, eles mesmos acabam reacendendo esse assunto sem a menor necessidade. Ivo? Bom, primeiro que eu não vou usar as palavras do coronel descrevendo o que aconteceu para impressionar os telespectadores, que é desnecessário e é uma bobagem, na minha opinião. Se ouviu os dois lados, a comissão foi ampla, né? Mas eu quero ir especificamente no que você falou de lei de anistia. A lei de anistia do jeito que existe no Brasil, ela é única no mundo. Nenhuma lei de anistia perdoou os agentes do Estado. Você tinha uma população que lutava por um ideal, alguns de uma maneira que eu e meu pai sempre achou equivocada, que era pela Força Armada, a gente nunca apoiou isso, e outras pelo meio político, pelo meio do debate, né? A ditadura atacou ambos. Até 73, atacou a luta armada, dizimou a luta armada e, a partir daí, atacou aqueles que pensavam diferente. O Brasil acabou não, já faz um ano que ele foi condenado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos num tratado que o Brasil assinou de maneira soberana. Seguir esse tratado
como tendo cometido crimes de lesa humanidade. Esses crimes é de uma gravidade semelhante ao que aconteceu com o nazismo na Alemanha e com o extermínio de várias populações. Então existe um entendimento internacional de que o que foi feito contra os opositores do governo no Brasil é um absurdo. Será que... Eu nem gosto de falar de direita e esquerda porque tem gente muito respeitável do lado de... Aliás, todas as pessoas são respeitáveis, mesmo as que eu não concordo, mas pessoas que pensam diferente na direita. Mas será que só essas pessoas que pensam diferente estão certas e o resto do mundo está errado? Foram 434 mortos e desaparecidos, 210 desaparecidos, 191 mortos e 33 corpos localizados, isso de acordo com a Comissão Nacional da Verdade. Exato. Agora, Coronel, no caso de uma luta, quando você tem uma situação de confronto, que era uma guerrilha mesmo, você está numa luta. Agora, como o Ivo estava colocando, muita gente que não defendia a luta armada foi vítima também de tortura, né, para se tentar tirar informações. Tem o caso do pai do Ivo mesmo, que todos nós sabemos, e o próprio Fernando Santa Cruz, de acordo com os conhecidos dele, não participava de luta armada. Né? E aí, de repente, isso volta de uma forma meio provocativa pelo presidente. Eu acho que isso que chocou. A forma como ele lidou, olha, você age desse jeito aqui e eu vou contar o que aconteceu com o teu pai. Que deve ser uma coisa que machuca, que a pessoa guarda para a vida toda. Então, você revirar tudo isso dessa maneira não é uma coisa assim... insensível, no mínimo, para a gente falar? Não é uma situação provocativa. Veja bem, nós tivemos governos que foram instalados a partir de 95 e que defendiam sempre um lado da história. Chegou a vez do outro lado passar a se pronunciar. Então, nada mais justo agora do presidente Jair Bolsonaro colocar na comissão de mortos e desaparecidos políticos pessoas que contem o outro lado da história. Você falou muito bem, nós tivemos 432 mortos ou desaparecidos, mais de 13 mil indenizações. Pessoas que sequer participaram disso, hoje ganham mais de 15 mil reais de salário, indevidamente, eu reputo, opinião minha, indevidamente. Então, promoveram, na verdade, uma gastança com dinheiro público, né, contando mentiras. Hoje, os nossos jovens, adolescentes e até adultos, até 30 anos, não sabem exatamente o que aconteceu. Nós tivemos um período armado, né, exatamente. Esse período foi combatido, porque houve tiro dos dois lados, então houve uma disputa armada e depois nós tivemos um período de restabelecimento dessa ordem. Não estou aqui para defender ninguém que vá infringir a lei. Eu fui formado para defender a lei. Então, portanto, se você ultrapassou o limite da lei, você precisa ser punido. Mas por morte? Por morte, por tortura, seja lá o que for. Eu não defendo absolutamente nada disso, eu defendo a lei. Então, a lei mas isso existe. que eu tô falando, mas você concorda que com a tortura e com a morte das pessoas que estejam envolvidas, mesmo que não seja diretamente em luta armada? Não concordava à época e não concordo agora. Entretanto, muitas coisas hoje são impossíveis de serem apuradas, impossíveis. E a compensação veio que, não vamos falar de dinheiro ou de numerário, mas ela veio em forma de indenizações, que era o máximo que o Estado poderia fazer. E foi feito. Por isso que eu falo, esse assunto ele precisa ser encerrado, mas de uma forma correta. Quando eu falo que nós tínhamos uma comissão da meia-verdade, eu falo baseado em fatos. O Major Olímpio, quando era deputado estadual aqui na Assembleia Legislativa, se instalou uma comissão da verdade dentro da Assembleia Legislativa. E o primeiro requerimento dele foi justamente perguntando, será que a família do soldado Mário Cosel Filho recebeu alguma indenização? Nenhuma. E a família do tenente da Polícia Militar, Mendes Júnior, recebeu alguma indenização? Nenhuma. E também foram brutalmente mortos. E então, você concorda esse equilíbrio é que vai ser feito agora. Que se faça uma revisão geral do que aconteceu? Claro que não. Assim, esse é um assunto que é tratado há 40 anos. A gente vem tentando contar essa história há mais de 40 anos. A minha mãe, que hoje tem 78 anos, passou mais de 40 anos ajudando a pagar o salário do Coronel Ustra, herói do nosso presidente, que era o principal articulador, era a cabeça por trás das operações ilegais do Estado que prendiam, torturavam e assassinavam. Esse é o herói do nosso presidente e que eu e você ajudamos a pagar a aposentadoria dele até ele morrer. Morrer sem nunca ter ido à justiça. Então, essa história de indenização, nem todas as famílias foram indenizadas. E eu vou dizer uma coisa para o senhor, deputado. Eu não quero, na sentença da corte, ter uma indenização para a família.
que é menos do que o salário de um deputado hoje. Exato. Eu dispenso isso. Mas tem um outro ponto na sentença que eu faço questão, que o Estado brasileiro, com a presença das Forças Armadas, em ato público, reconheça o que aconteceu naquele período. Porque as Forças Armadas não reconhecem o que aconteceu naquele período. Isso é um revisionismo. Isso é um absurdo. E por não conhecer o que aconteceu naquele período, a população fica ignorante, fica sem conhecimento e acaba elegendo o que elegemos nesse último ano. E uma parte da população, uma boa parte da população não sabe exatamente o que aconteceu naquela época e não é a versão da história. Né? Talvez até o próprio presidente Bolsonaro, ele era muito novo naquela época, né? Que ele fala que ele sabia. Como eu. Exatamente. E ele agora vai ter de dar explicações do Supremo a respeito disso, pela forma dele ter sinalizado que ele sabia exatamente o que aconteceu. E a situação é mal esclarecida de fato. Há necessidade dessa investigação toda dos dois lados? O senhor acha mesmo que o país tem que passar por isso? Para mim, não se deveria mais investigar absolutamente nada. A lei da anistia foi feita para botar uma pá de cal em cima desse assunto. E vamos continuar a vida. O salário, a indenização do Lula, que ele também recebeu, sem sequer ter participado de nenhum ato, eu também pago, minha família paga, todos os comerciantes pagam, toda a população brasileira paga. Então, quando eu falo que foram 13 mil indenizações, eu não estou mentindo, não. Eu estou aqui falando um número real. São 13 mil indenizações de muitas pessoas que sequer sabem o que foi o regime militar e o que aconteceu exatamente entre 64 e 74. Então, realmente, se quiser botar, vamos colocar em pratos limpos, nós vamos colocar a nova comissão de mortos e desaparecidos políticos, vai colocar tudo isso em pontos muito claros a partir da próxima semana. E é o que nós esperamos, que a outra verdade seja contada. Então, com essa nova configuração da comissão, teria uma revisão e... Nova verdade? Assim, agora, Como nova verdade? A verdade é uma só, não existe nova verdade. Existem fatos. Assim, o presidente parte do pressuposto que não houve ditadura, que não houve torturas. O senhor acha que não houve torturas, não houve excesso naquela época? Não houve Mas ditadura, antes de entrar... não houve ditadura, foi o restabelecimento de um regime. Nós estávamos caminhando para um regime comunista em 64 e o governo foi deixado vazio na época, né? Os militares assumiram na época e a partir daí se instalou um regime militar. A ditadura, a palavra ditadura, fica por conta daqueles que queriam a bagunça. Sabe o que é muito triste? Mas com a interrupção do Congresso, do trabalho do Congresso, houve isso. Isso é uma ditadura, que se governa quando se governa sem ter o próprio Congresso declarou o cargo vago de presidente. Foi o próprio Congresso. Pelas condições que foram colocadas, sim, né? Foi o próprio Congresso. E teve o AI-5 essa é a história. também. Sim, isso veio depois, 2 anos depois, de 67, se eu não me engano. Então houve um endurecimento, mas se caracterizava mas o endurecimento exatamente era uma mais do que ditadura. necessário, Denise. Era mais do que necessário. Nós tínhamos pessoas devidamente armadas, muito bem armadas, com metralhadoras, com dinheiro, com munição, para provocar uma verdadeira derrubada do governo naquela época. Eram bandidos, assaltantes, sequestradores. Aquilo não era nenhum brasileiro lutando por democracia. Ivo, uma palavra final, por favor. Só 2 coisas bem rápidas. Primeiro que é um desgoverno isso, você mexer numa comissão, porque uma comissão, ela não é uma instituição de governo, ela é uma instituição de Estado. Então, ela não tem uma opinião político-partidária. Ela é um órgão político, mas não político-partidária. Então, você criar uma nova comissão para contar uma nova história é um uso político-partidário. E eu fico muito indignado, o coronel, e por coincidência a gente estudou na mesma época na Universidade de São Paulo, exatamente na mesma época, e a gente sabe que não é fácil entrar numa universidade como essa, a gente estuda muito, a gente tem conhecimento, ou seja, a gente somos privilegiados de ter podido ter esse estudo, então a gente sabe as coisas como as coisas foram. E ele falar esse tipo de coisa, para criar um personagem, para desinformar a população, é muito triste. A gente não precisa disso. Bom, é uma situação difícil, como a gente vê, as opiniões continuam muito divididas e agora nós vamos ter de acompanhar tudo que vai acontecer a partir dessa nova configuração da comissão. Eu agradeço muito a participação do Ivo Herzog, que é presidente do Conselho Deliberativo do Instituto Vladimir Herzog, e o Coronel Tadeu, Obrigado, que é deputado federal pelo PSL de São Paulo. Obrigado.